Já vimos o domínio e o contradomínio, e agora nós adentramos a um outro conceito dentro da função também, que é o conceito de imagem. Nós vimos que o domínio e o contradomínio são todos os elementos em que x pode assumir e que vai resultar em um determinado y dentro dos reais. Só que nós também temos o conceito de imagem. E para introduzirmos, nós iremos voltar ao exemplo anterior. Sendo o conjunto A 0, 1, 2 e 3 e o conjunto B 0, 1, 2, 3, 4 e 5, onde a função é de A em B, ou seja, os elementos de B correspondem a aquilo que as variáveis de A, ou seja, de x, determina, tal que a função de f de x é igual a x mais 1. E tem domínio A, ou seja, o domínio é o x, pode assumir qualquer valor do conjunto em A, e o contradomínio, ou seja, o y, pode assumir qualquer valor do conjunto B. Sendo essa função x mais 1, nós teremos o quê? Que para x igual a 0, o y vai ser 1. Para x igual a 1, substituindo lá, fica 1 mais 1, o y vai ser 2. Para x igual a 2, o y vai ser 3. E para x igual a 3, o y vai ser 4. Se você prestar atenção e voltarmos lá no conceito novamente de função, nós teremos o quê? Que o conjunto A, para que seja função, todos os elementos dele precisa ter um único correspondente y em B. Ou seja, nós temos aí, cada elemento de A tem um correspondente em B. Ok, é função. Mas se vocês prestarem atenção, existem dois elementos em B que não foram associados ao A, certo? Esses dois elementos, eles continuam sendo B, eles continuam fazendo parte do contradomínio. O domínio aqui é 0, 1, 2 e 3, ou seja, estão sendo todos utilizados. E o meu contradomínio é todo o conjunto de B. Entretanto, não é todo o contradomínio que está associado a um determinado x, mas apenas 4 elementos dentre esses 6. Portanto, nós chamaremos de imagem todos os elementos do contradomínio que estão associados a um determinado x. Ou seja, a minha imagem são todos os resultados de y quando substituído todos os elementos do conjunto A para o x, certo? É o que nós temos aí. Esse círculo vermelho, esse retângulo vermelho está circulando o meu conjunto imagem desta função, que vai ser o elemento 1, 2, o 3 e o 4. O 0 e o 5 não entram na imagem, porque apesar de estarem no contradomínio, eles não estão associados a nenhum elemento do domínio da função. Então, chama-se conjunto imagem de F, o subconjunto IM, representando imagem, do contradomínio constituído pelos elementos Y, que são imagem de algum x pertencente a A, que é justamente que estão associados a um determinado elemento de A, que é um x de A. E aí, para finalizarmos, eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2011, que vai tratar justamente desse assunto introdutório de funções. Apesar de ser um conteúdo em que apresentamos muito o contexto de conjuntos para entender ele, mas existem várias situações práticas que nós conseguimos adotar o conteúdo de função. E é justamente aquilo que eu trouxe lá no início dessa aula, lá o nosso amigo PC volta nas situações. Situações práticas do dia a dia, em que ele conseguiu estabelecer relações, né, do seu dia a dia entre duas variáveis, como foi o caso lá do pedalar da bicicleta. Ele alcança determinada distância em função do tempo. E como foi o caso de uma simples compra de balas, de bombons, de chocolate, onde o preço é fixo de 1,20 por unidade e nós conseguimos estabelecer uma equação, mesmo que simples, associando para cada quantidade em que eu tomar de balas, de bombons, eu vou ter um determinado preço. Então, a questão do Enem de 2011 vai dizer o seguinte: o prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação no qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou R$100 mil por quilômetro construído, e ele chamou aí cada quilômetro construído de N, acrescido de um valor fixo de R$350 mil.
enquanto a segunda cobrou 120 mil por quilômetro construído, acrescidos de um valor fixo de 150 mil reais. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? Então, o Enem costuma bastante pedir isso. Sempre, todos os anos, existe uma questão de matemática onde ele pede não para você calcular a função, não para você substituir um x na função, mas ele pede para que você estruture a função diante do problema em que ele deu. E aqui nós temos um problema simples, como vai contratar duas empresas para construir uma determinada estrada. E o dinheiro a ser pago para essas empresas vai depender de um preço fixo que eles estabelecem de entrada e mais uma soma de um determinado valor que vai variar de acordo com o quilômetro construído de estrada. Ou seja, vai variar. Quanto maior for a estrada, maior será o valor a ser pago para essa empresa. E isso nós chamamos de quê? De função. Uma variável que é independente. Qual é a variável independente? São os quilômetros construídos. Tem que construir uma estrada de uma cidade para outra. Isso vai ter um determinado quilômetro e isso é uma variável independente. Vai ser aquele quilômetro e pronto. Agora, o que varia é o preço. O preço vai variar de acordo com a quantidade de quilômetros que for construído. E aí nós vamos ver o que ele quer. Do ponto de vista econômico, qual é a equação que possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher uma empresa ou outra? O caso de serem diferentes, escolher uma empresa ou outra, é a quantidade de quilômetros em que eu terei, em que os valores a ser pago, tanto para a empresa, para a primeira empresa, quanto para a segunda empresa, forem iguais. Esse é o ponto de equilíbrio. Esse é o ponto que vai me possibilitar, que vai ser indiferente eu escolher uma empresa ou outra. Vai ser quando o valor das duas empresas coincidirem. E para isso vamos resolver. A primeira empresa, nós vamos montar a função. A primeira empresa diz o quê? Que existe um valor fixo de 350 mil reais, que foi o que a gente colocou aqui. 350 mil reais. Fixo. E existe uma segunda parcela, que essa é variável de acordo com a quantidade de quilômetros construído, que lá na questão ele chamou de N. Ou seja, aqui ó, esse N é a quantidade de quilômetros construído. E ele diz que para cada quilômetro construído, o preço da empresa é 100 mil reais. Ou seja, a minha função do custo total que eu pagaria para a primeira empresa seria o quê? 100 mil reais vezes N, que é a quantidade de quilômetros construído que a questão não mencionou. Então, nós colocamos a incógnita, mais 350 mil. A segunda empresa disse o quê? Que N, ou seja, o número de quilômetros, a quantidade de quilômetros construídos, vai ser multiplicado por 120 mil. Esse é o preço da segunda empresa. 120 mil por cada quilômetro rodado. Mais um preço fixo. Aí está a diferença. Porque se nós prestarmos atenção, a primeira empresa ela cobra menos por cada quilômetro construído. A segunda empresa cobra mais. Aí a gente poderia pensar, não, então contrata a primeira empresa, que cobra menos por quilômetro construído. Só que o preço fixo da primeira empresa é 350 mil, enquanto da segunda é 150 mil. Então, para nós calcularmos o equilíbrio, nós precisamos o quê? A equação que tornaria indiferente a escolha seria quando o valor da primeira empresa se igualasse com o valor da segunda empresa. E como que nós podemos descobrir isso? Se o valor da primeira empresa corresponde àquela função lá em cima, 100 mil, vezes N mais 350 mil, e o valor da segunda empresa é 120 mil vezes N mais 150 mil, basta nós igualarmos esses valores, que fica a seguinte equação. 100 mil vezes N mais 350 mil é igual a 120 mil vezes N mais 150 mil. O que nós podemos perceber aí? Nós só poderemos fazer alguma operação aí se corresponder aos 4 membros. O primeiro membro que é 100 mil vezes N,
o segundo termo, que é 350 mil. Lá do outro lado da igualdade, o 120 mil vezes N e o 150 mil. Se nós prestarmos atenção, todos eles apresentam 3 zeros à direita. Ou seja, todos eles é como se estivessem multiplicados por 1000. 3 zeros. Então, o que nós podemos fazer? Simplificar. Cortar 3 zeros de cada um deles. Ou seja, dividir por 1000. E aí nós teríamos a seguinte função, a seguinte equação. 100 vezes N mais 350 igual a 120 vezes N mais 150. Resultando em letra A, como está lá na questão. Então, dessa forma, nós ficamos por aqui com essas noções de funções. A partir daqui, nós daremos início a esse estudo. Mais à frente, nós iremos ver cada uma das funções, quais são os tipos de funções. Então, fica ligado nas aulas e vamos seguir nos estudos.